Olá, essa é a atividade 3, PWM, eu sou o Vinícius, e vou explicar aqui um pouco o código. Basicamente aqui nós temos as atribuições das constantes, o pin do potenciômetro, que é um pin analógico, o pin do LED branco e os pins dos LEDs verdes. Aqui a gente declara algumas variáveis, como uma variável booleana de volta, algumas variáveis que a gente vai usar ao longo do código. Então vamos aqui para a função setup e a loop primeiro. Na função setup, a gente seta os pinos verdes, o pino dos LEDs verdes para output e o pino do LED branco para output também. A gente não coloca o pino do potenciômetro para input, porque ele já é um pino analógico e não precisa. E aqui a gente começa o serial com 9600. Já no loop, então, o que acontece? O valor pot, uma variável, recebe o analog read do potenciômetro, e a PWM, a variável PWM, recebe o remapeamento do valor que estava no valor pot, que estava entre 0,1023 para 0,255. Já aqui, ele pergunta se ele vê se já passou 2 segundos. Se passou 2 segundos, ele vai chamar print duty, passando o PWM, que é para poder printar no serial o duty cycle e a tensão média. E logo em seguida, ele escreve no pino de saída do LED branco qual é o valor, né, para poder o LED acender de acordo com o valor do potenciômetro. Então vamos dar uma olhada na print duty. Na print duty ele basicamente pega o PWM, ele divide por 255, multiplica por 100 para a gente chegar numa porcentagem do duty cycle. Depois, na tensão média, ele multiplica 5 vezes esse duty e depois divide por 100 para descobrir qual é a tensão média, já que 5 é a tensão de saída. E depois aqui ele printa no serial qual que é o duty cycle e a tensão média. Agora, depois disso, ele chama a green LEDs, que basicamente é o seguinte. Eu coloquei um valor muito baixo, inclusive na simulação acho que está 1, porque o Tinkercad ele tenta mostrar todos os milissegundos, então se eu colocar muito aqui acaba não funcionando, demorando muito no caso. Então, se a volta for 0, ele vai executar esses ifs, ou seja, o PWM2 ele que está controlando todos os LEDs, então ele vai subindo a cada patamar aqui e vai acendendo cada LED de acordo com o valor do PWM2, até ele chegar em 1280, onde a volta vira 1, e aí ele cai nesse else, fazendo todo o efeito contrário. Então, mostrar aqui, na prática, o circuito. Então, começando a simulação. Aqui a gente já pode ver que os LEDs verdes já estão acendendo. Eles vão acendendo, todos acendendo, e logo depois vão todos apagar. E a cada 2 segundos de simulação, vai aparecer no serial qual é o duty cycle e qual é a tensão média baseada no potenciômetro. Então, se eu deixar o potenciômetro em 100%, quando o tempo de simulação foi 4 segundos, ele vai mostrar aqui que o duty cycle está em 100 e a tensão média é 5 volts. Se eu colocar mais ou menos aqui próximo de 50%, quando chegar a 6 segundos, ele vai mostrar aqui algum valor muito próximo de 50% e a tensão média também muito próxima de 2,5. Enquanto isso, os LEDs aqui estão trabalhando. Eles estão acendendo conforme o PWM2 aumenta, e quando ele chega em 1280, ele volta descendo e ficando assim enquanto a simulação estiver rodando, fazendo isso em loop. Basicamente é isso. Muito obrigado.